E você, ouvinte, que virou a madrugada conosco com a invasão da Rússia na Ucrânia. Nós estamos recebendo agora a professora de Relações Internacionais e de Geopolítica, Cristina Pesequilo. Professora, um ótimo dia. Muito obrigada por participar do Jornal Gente conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E após essa invasão, professora, invasão que muitos estão chamando de guerra, eu gostaria que a senhora traçasse um panorama, né, de como será daqui para frente, né, o que o mundo vai enfrentar, esse grande tabuleiro de war que se tornou um mundo, né? A gente já havia alertado há alguns dias, mas de fato hoje é um dia histórico. E Putin pode viver sem o resto do mundo e ficar só com a China, professora? Começo com essa pergunta. Oi, bom dia a todos e todas. E é uma situação extremamente complicada no que se refere ao tabuleiro geopolítico da Europa, da Eurásia, e a questão se resolve, né, se a gente tiver uma Ucrânia neutra, né? Até vou começar pela solução para depois a gente ver de onde se originou o problema. A questão é que nos últimos meses, né, principalmente desde o segundo semestre de 2021, os Estados Unidos têm alimentado essa crise russo-ucraniana, fazendo sinalizações para a Ucrânia da possibilidade dela ingressar na OTAN, né, que é a aliança militar do Ocidente, também a possibilidade da Ucrânia se tornar um membro especial da União Europeia, ou seja, fazer com que a Ucrânia saia da zona de influência russa. Isso gera, obviamente, uma preocupação muito grande para o governo de Moscou, porque abriria mais um flanco possível para a sua vulnerabilidade diante desse próprio Ocidente. E aí a gente ainda tem a cereja do bolo, que é uma disputa energética entre os Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia por conta da instalação de um novo gasoduto chamado Nord Stream 2, que faria com que o trânsito de gás ele saísse, né, da Ucrânia, né, uma parte, óbvio, não dá para tirar tudo, mas seria um abastecimento direto de gás entre Rússia e Alemanha, que hoje é muito dependente do gás russo, né, e na verdade toda a União Europeia. Então, toda essa conjuntura ela foi sendo construída ao longo dos últimos meses, apesar dos avisos do Putin. E aí, né, como você falou, será que a Rússia sobrevive apenas com a China? No momento, pelo menos a médio prazo, daria. Né? Eu acho que hoje a gente viu uma reconfiguração do tabuleiro global que coloca em xeque novos atores dentro do cenário europeu, que é justamente a China, por conta do seu projeto da nova Rota da Seda, uma questão de ampliação de infraestrutura, e o que o Putin está fazendo é reagir a meios tradicionais, a provocações tradicionais. E aí, Sônia e ouvintes da Bandeirantes e outros colegas, a gente tem que lembrar que esse é um cenário, né? Hoje a gente está um pouco ainda sob o impacto do começo da invasão, é um cenário muito parecido com 2014, quando a gente teve a invasão da Crimeia, onde a gente teve quase os mesmos alvos sendo atacados, o mesmo fluxo de refugiados, né, tentando sair da Ucrânia, e uma baixa capacidade de reação da Ucrânia à presença russa. Professora, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Eu queria saber, com a sua capacidade de analisar o quadro de uma maneira geral, né, o que é que a senhora prevê para os próximos dias ou próximas semanas? Pelo que aconteceu até agora, qual a estratégia que a senhora percebe de ocupação ou de fazer com que a Ucrânia se submeta, fique submissa, né, a Moscou? De que maneira Putin deve atuar? Ele vai chegar à capital ou não? Isso vai se limitar a essas regiões mais aí separatistas? Como a senhora vê os próximos passos? Os próximos passos, eles vão depender muito do que vai acontecer hoje, né? Eu acho que hoje nós vamos ter algumas reuniões bastante importantes, né? Que é a reunião do G7. O primeiro-ministro alemão, o Scholz, ele já deu algumas indicações de que a linha, né? Aonde a linha geográfica, né, do mapa, até onde a Rússia pode avançar, ela não deve avançar muito
para o oeste, né, ou seja, para o ocidente, aqueles países limítrofes, como Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, que hoje são membros da OTAN, né, então isso geraria um quadro muito mais complexo. Então, a gente tem que observar se o Ocidente hoje, via G7 ou os próprios Estados Unidos, vão pressionar para fazer mais sanções contra a Rússia, né? E aí, até retomando um pouco a pergunta anterior, eu acho que o nó, né, a grande questão aqui é a energia, né? Professora, for... só um minutinho, que justamente sobre isso que a senhora está falando, está tendo um pronunciamento agora do secretário-geral da OTAN, ele está fazendo uma declaração. Vamos acompanhar até para a senhora comentar na sequência com tradução da Beatriz Ferretti do Band News TV. Passos para defender os territórios contra os bombardeios, including the NATO response force, to where they are needed. Vamos defender todos os nossos aliados. We have already strengthened our collective defense on land, at sea and in the air. O ataque será visto como um ataque a todos. Nas últimas semanas, nossos aliados na América do Norte e na Europa vêm lançando tropas para a Europa e também mantendo tropas de stand-by. Nós temos mais de milhares de jatos preparados, também navios no mar, ao norte da Ucrânia, ao sul da Ucrânia. Nós vamos continuar fazendo tudo o que é preciso para cessar a agressão. Eu chamei uma cúpula amanhã para a gente continuar acompanhando essa questão. A Rússia agora está enfrentando custos graves e muitas consequências da comunidade internacional. O Kremlin está tentando refazer a sua influência e subverter os valores. Esse é o novo normal para a nossa segurança. A paz não pode ser esquecida. A liberdade é contestada por regimes autoritários. Nós devemos responder com uma força ainda maior de união. Toda a América deve estar junta com a OTAN. Na nossa aliança, nós temos 30 democracias juntas. Nós vamos proteger a nossa população e a nossa aliança. A democracia sempre vai prevalecer. Esse é o secretário-geral da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, falando ao vivo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, na tradução, na tela também da Band News TV. E conosco a professora de Relações Internacionais, Cristina Pessequilo. Professora, queria que a senhora, por favor, contextualizasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o papel da OTAN nesse conflito, porque, na verdade, tudo começou também com a aproximação entre o governo de Kiev e a OTAN. E isso despertou em Vladimir Putin a vontade de fazer alguma coisa diferente, como nós vimos acontecer ao longo dessa madrugada. A OTAN tem que papel nessa história toda? Bom, a OTAN ela é uma organização que foi criada em 1949, né, durante a Guerra Fria, justamente para impedir que a Europa Ocidental ela fosse atacada pela União Soviética na época, né? Então ela é realmente um produto da Guerra Fria, e depois que a Guerra Fria acabou em 89, houve uma expansão da OTAN justamente para a fronteira russa, né? Todos aqueles países que faziam o que a gente chama de uma zona de proteção entre a Rússia e o Ocidente. A própria Rússia, né, emergiu a partir das cinzas da União Soviética. Então, essa expansão da OTAN, ela, obviamente, ela não pode ser impedida pelo Putin, é algo que causou muita preocupação e continua causando preocupação em Moscou, porque realmente é uma vulnerabilidade estratégica muito grande em termos militares,
A OTAN avançou, inclusive, para regiões como países bálticos, né? E aí a Ucrânia, ela ficou meio como um pivô, né? Um pivô que ele não é mais pertencente à zona de influência russa, né? Em termos políticos, né? Principalmente depois da eleição do Zelensky, mas também não é um país que hoje formalmente, institucionalmente, já pertence à OTAN. Então, quando a Ucrânia ela tenta entrar na OTAN, ela tenta entrar na União Europeia, o que ela deseja? Ela deseja realmente colocar um empecilho, né, para a influência russa dentro do país. E a OTAN ela oferece, de certa maneira, uma ameaça para a Rússia, é um fator de desequilíbrio dentro das relações Rússia-Ocidente, e qualquer movimento, né, que implique a entrada da OTAN em território ucraniano, né? Ou seja, se você é membro da OTAN, você vai ter auxílio militar da OTAN, né? Um membro da OTAN sendo atacado, os outros têm que responder, é uma cláusula que a gente chama de segurança coletiva. Então a OTAN ela tem realmente feito esses movimentos de atração para a Ucrânia, e isso incomoda bastante Moscou. E a gente tem que lembrar também, eu acho que isso é algo que não pode ser esquecido durante todo esse processo que a gente está observando, que a Ucrânia ela é um país que é dividido em termos de identidade ucraniana e identidade russa, né? Então existem muitas regiões da Ucrânia que se sentem prejudicadas por algumas políticas do governo ucraniano de alinhamento ao Ocidente. O que a OTAN está falando para a Rússia, né, meio que esse pronunciamento já deixou bastante claro, olha, se você entrar no território de países da OTAN, vai ter uma reação mais forte. Agora, que reação mais forte é complicado, né? Eu não vejo a Europa, né, saindo de um mundo pós-pandêmico, no início de uma recuperação, no início da suspensão, vários países estão suspendendo, né, as medidas com relação à circulação de pessoas, né, tentando se recuperar economicamente. Eu não vejo a Europa interessada numa guerra. Para os Estados Unidos é fácil, eles estão aqui do outro lado do Atlântico. Agora, você ter uma guerra de total espectro na Europa, hoje não é do interesse de ninguém. O Putin sabe disso, por isso que eu acho que ele vai entrar só até essa parte. Diga. Professora, eu queria que a senhora analisasse o seguinte para nós. O que a gente viu é que são os senhores da guerra, né? Todo mundo pintado para a guerra. O Joe Biden foi certamente o líder ocidental mais agressivo em relação à Rússia e ao Vladimir Putin. A OTAN também, a gente viu aí, aliás, esse discurso aí, ao contrário do Putin, que fez 2 discursos, né? O segundo para justificar essa invasão de hoje, ele sempre ficou na dele, etc. Mas assim, todo o Reino Unido, né, o primeiro-ministro também, era como se um conflito fosse desejável para essas pessoas, né? Há inclusive denúncias nos Estados Unidos de que o Joe Biden está a serviço da indústria armamentista americana, querendo faturar mais do que já fatura, $500 bilhão por ano, né, no comércio de armas. E eu queria saber da senhora exatamente isso. Assim, é uma guerra que é de fato uma coisa que se deve apenas ali ao instinto autoritário, ao belicista do Putin, ou é uma guerra que foi provocada por vários fatores, inclusive esse, né, de tentativa de ocupar uma fronteira ali que deixa a Rússia vulnerável a forças da OTAN? Eu queria que a senhora nos explicasse essa situação. Não, concordo plenamente. Eu acho que é uma guerra fabricada, escalada artificial, principalmente da parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Nós temos que lembrar que o Reino Unido, ele saiu da União Europeia, né? E ele tem uma dependência do gás russo que é muito menor do que outros estados como a Alemanha e a própria França, que são justamente os 2 países, Alemanha e França, que têm tentado fazer a mediação, até contrapondo esse discurso mais agressivo do Boris Johnson e do Joe Biden. E a gente tem que lembrar também, né, além do complexo industrial militar nos Estados Unidos, que é essa indústria, né, gigantesca de armamentos que gira muito recurso na indústria americana, nós temos também o setor energético. O filho do Joe Biden, ele foi até acusado durante a campanha de 2020 pelo Trump de ter laços de corrupção com companhias energéticas ucranianas do setor do gás. Então é um quadro extremamente complexo. E são 2 governantes, o Biden e o Johnson, que eles estão com problemas internos, né? Eu não acho que esse tipo de ação ela resolva os problemas internos, não vejo isso aumentando a popularidade deles, mas certamente é uma bela maneira
de desviar a atenção. E é óbvio, né? Eu acho que isso tem que ficar bastante claro para quem está nos ouvindo, e é óbvio que o Putin ia reagir a certas medidas que o Ocidente estava fazendo com relação a convidar a Ucrânia para entrar na OTAN, a se aproximar militarmente, armar a Ucrânia. Eu não acho que seja, assim, eu acho que é fácil a gente falar que é uma resposta de um governante autoritário, mas a coisa vai muito além disso, eu concordo plenamente com você, é uma escalada artificial fabricada em cima de interesses geopolíticos militares e do setor de energia. Professora Cristina, bom dia. O Pedro Campos, eu queria perguntar para a senhora sobre a localização dos grupos separatistas na Ucrânia. Esses grupos separatistas, eles estão em regiões específicas. A senhora acredita que o território ucraniano possa passar aí por modificações, alguma área ser anexada à Rússia e a outra do território ficar para os ucranianos? Isso passa por esse debate, por esse conflito que a gente está vivendo na fronteira? Então, ele de certa forma passa, né? Até o parlamento russo reconheceu essas regiões de fronteira separatistas, né, com direito à sua soberania, né, ou pelo menos uma autonomia diante do governo ucraniano, né? E aí é bastante curioso que, como em 2014 na Crimeia, a Rússia também está alegando ações humanitárias, né, para proteger a população russa nesses locais, alegando que a Ucrânia ela tem promovido ações contrárias a essa população. Eu acredito, e eu posso estar errada, óbvio, né? Eu acho que as ações elas vão se concentrar nessas fronteiras, mas eu acredito que o Putin tenha consciência de que ele não vai conseguir promover uma anexação ou, de repente, voltar esse território a ser parte do território russo. Eu acho que o grande objetivo do Putin é justamente criar uma Ucrânia neutra, né, com garantias do Ocidente de que a Ucrânia ela não seria incorporada na OTAN ou mesmo na União Europeia com status pleno. Agora, isso já vem sendo negociado desde 2014 com a questão dos acordos de Minsk, né, com a França e a Alemanha trabalhando para tentar retomar isso, só que aí você tem os Estados Unidos e o Reino Unido puxando para o outro lado, né? Mas eu acho que o Putin ele tem uma noção clara dos limites de até onde ele pode ir, mas ao mesmo tempo ele não podia não reagir, né? Então ele tinha que reagir a essas provocações, ele tem razões para proteger essas populações russas, né? Até utilizando, como eu falei, um discurso humanitário, mas é fato que existem limitações para todos os lados nesse jogo. O ideal seria uma Ucrânia neutra. Professora Cristina Pessequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp, falou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, professora? Até a próxima. Até a próxima. Bom dia para todo mundo. Agora são 8h36 aqui na Rádio Bandeirantes.